sono dos bebês. Então, já manda para as mamães aí depois que não vão conseguir assistir a gravação. Então, meu nome é Carolina Brioski, eu sou a fundadora da Maternitá. Maternitá é uma empresa que tem várias soluções para sono e amamentação dos bebês. E uma das nossas questões culturais dentro da empresa é que a gente não é só venda de produtos, só venda de consultoria. A gente quer englobar a parte de soluções de produtos físicos com a parte de informação. Então, a nossa cultura é muito de também cursos, né, de capacitar as pessoas, tanto os pais, os leigos, né, quanto os profissionais nessa questão, principalmente do sono, que é a minha formação. Então, eu sou especialista em medicina do sono pela academia, pelo Hospital Albert Einstein. Eu sou hoje membro essa academia aqui, que é a Academia Americana de Medicina do Sono, e membro da Americana de Amamentação. Eu não sou consultora de amamentação, mas é importante ter conhecimento em amamentação para quem vai falar sobre sono, porque se você separa uma coisa da outra completamente, você acaba ficando uma pessoa que orienta uma mãe que amamenta a não saber fazer uma rotina de sono que também abrace a amamentação. E além disso, né, para a criação dos nossos produtos de amamentação, eu não poderia passar para vocês informações desatualizadas. Então, essas instituições são hoje as que mais publicam, tanto na parte de sono quanto na parte de amamentação. Todos os protocolos que eu passo para as famílias que nos acompanham, para os profissionais que fazem curso com a gente, inclusive para a produção do que a gente faz ali na maternidade, tem embasamento nessas metodologias, nessas instituições que estudam sono há muitos anos. Então, nada do que eu falo aqui para vocês foi a Carol que inventou isso. Não, não fui eu. A gente fala muito com embasamento científico, até por conta da minha formação acadêmica em sono. Então, o que eu vou passar para vocês hoje, nessa videoaula, é um pouco de informação em relação ao sono, mas com embasamento. Para quem está gestante, para quem está aí já com o bebê nascido, vocês são bombardeadas de informações sobre sono o tempo inteiro no Instagram. Até comentei outro dia, eu dei aula lá para gestantes do curso da doutora Amanda, e eu falei, gente, vocês, com certeza, às vezes vão falar com um pediatra ou algum outro profissional materno-infantil sobre rotina de sono, e vai ter gente que vai revirar o olho. Por quê? É tanto profissional ruim no mercado que não se atualiza, que não estuda, que está falando sobre sono de cursinho que fez final de semana, que acaba que as informações são tão discrepantes e às vezes tão absurdas e desatualizadas que virou uma profissão que não tem necessidade nenhum de credenciamento, de conhecimento mínimo, a pessoa não precisa ter nenhuma formação para poder falar sobre esse assunto que é, gente, necessidade fisiológica, a gente está falando sobre a saúde dos nossos filhos, né? Então, é por isso que eu sempre bato muito nessa tecla quando eu venho dar aula. Tudo eu vou mostrar para vocês artigo científico, eu vou falar por que que a gente faz desse jeito, por que que a gente orienta desse jeito. E eu aconselho a vocês que se protejam dessas informações. Então, tá lá vendo o Instagram de uma pessoa que você gostou, que está falando sobre sono, que você acha que tem a ver com você, vê se ela coloca algum artigo, vê se ela tem alguma coisa ali que diz de onde ela tirou essa teoria. E isso é muito importante. Não sei se Thaís vai concordar comigo, né, em relação a isso. Completamente, né? Aqui na minha área também tem cursos de final de semana que, na verdade, eles é, replicam o que eles olham na internet, não que eles tenham embasamento do porquê fazer e quando fazer, né? Então a gente fala muito isso com É, as gestantes. é isso aí, muito legal. Eu acompanho o trabalho de vocês muito sério e assim também muito respeitado, né, dentro do mercado materno-infantil. Isso é sempre bom me juntar aos bons, então fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Também não poderia deixar de falar da minha história como mãe, né, gente? Assim, eu não tenho filhos que nasceram dormindo a noite inteira. Então, obviamente, a mesma metodologia que eu ensino, que eu acredito, que eu confio, eu apliquei com os meus filhos. Então, essa coisa de, nossa, fulana deu sorte porque o filho dormiu a noite toda. Nós temos padrão de sono favorável. Existem bebês que, sim, fazendo muito pouco, vão dormir muito bem, com muita qualidade. Mas o que a gente mais observa, a gente tem relatos na literatura,
de que 96% das famílias vão enfrentar alguma dificuldade com o sono dos seus bebês. E aí é por isso que eu falo que não existe sorte quando se fala sobre sono. A gente tem que se informar e tem que saber o que que a gente vai saber, vai fazer. A minha diferença para vocês, até falo com as mães. Óbvio que o conhecimento, porque eu estudo o dia inteiro, né? Eu falo sobre sono, eu vivo imersa no sono. Mas a minha diferença para algumas mães que eu vejo passando mais perrengue é que eu comecei mais cedo. Eu já sabia, quando os meus filhos nasceram, as coisas que eu queria em relação ao sono. E a partir daí fui aplicando um plano de ação que já era estabelecido há muito tempo. Então, as metodologias que a gente usa aqui na maternidade, elas já são muito validadas, né? Quem tem conhecimento pode aplicar desde cedo no bebê. Quem vai deixar para estudar depois, tem como também consertar alguma coisa que você não esteja gostando, que está acontecendo na sua casa? Tem. Mas a grande vantagem é você começar a trabalhar aí o sono o quanto antes. A gente fala hoje muito sobre abordagem preventiva. Thaís, tá surgindo um monte de pergunta aqui. Pergunta, não sei se é pergunta no chat, nem abri ainda. Você acha interessante já abrir ou você acha que é melhor a gente deixar para o final? Não, eu te falo se for alguma coisa relacionada a esse tema. Por enquanto, não, porque eu acredito que você vai falar. Então, pode Tá, continuar, e se for relacionado ao que você está falando, para eu não te cortar e entrar com o assunto lá da frente. tá, beleza. Deixa eu voltar aqui então. Então aí, entrando agora no que a gente vai falar para vocês, né, que eu trouxe para vocês de conteúdo, a primeira coisa que eu queria deixar claro aqui é que às vezes a gente fala sobre, todo bebê tem que dormir sozinho no berço para dormir a noite toda. Ou então vocês vão escutar a gente falando que a rotina tem que ser muito cronológica. A primeira coisa que vocês, como mães, precisam para poder, assim, entender o que que vocês vão fazer no sono do bebê de vocês, é o que vocês querem para casa de vocês. Então, outro dia mesmo eu estava lá na loja, né, na maternidade, lá embaixo, e tinha uma amiga grávida com uma amiga que já tem um filho nascido, e ela falando, porque eu acho que eu vou comprar isso, um ninho. Ela foi falando algumas coisas do preço que ela queria comprar. E a amiga virou e falou bem assim, mas você vai usar berço? Será que seu filho vai dormir no berço? Aí eu interrompi e falei assim, mas você quer que seu filho durma no berço? Aí a que estava gestante falou, eu quero. Eu falei, então, tem como seu filho dormir no berço? Então, às vezes a gente escuta as pessoas no nosso entorno falando que tem que ser assim, que tem que fazer cama compartilhada, ou que o bebê tem que dormir sozinho, mas a gente precisa olhar para dentro da nossa família. O que é que você, como mãe, imaginou para o sono do seu filho? Para vocês, é legal o berço? Você escolheu o berço como local que seu filho vai dormir? Ou então, não, eu quero fazer cama compartilhada. Não, não quero nenhum nem outro. Eu quero quarto compartilhado. O bebê vai ter o espaço dele, mas vai dormir dentro do quarto comigo. Ou então, uma outra dinâmica de família, como já aconteceu aqui, um quarto onde toda a família dorme, tanto os pais, como o filho que acabou de nascer, que é um bebê, e irmãos mais velhos, que né, já tem ali 3, 4, 5 anos. Então, cada família tem a sua dinâmica e o que funciona para minha casa, talvez não seja o que vai ser ideal para sua casa. E saber isso é o primeiro passo, porque são dois caminhos completamente diferentes em relação ao sono. Quando a gente fala sobre um bebê que vai dormir no berço e que eu quero que durma a noite toda no berço, e um bebê que eu não me importo de fazer uma cama compartilhada ou um quarto compartilhado. Então, isso é assim, é fundamental para vocês começarem a trabalhar e falar aí sobre sono do bebê. E aí, para as mães que estão gestantes, né, e para as outras também, a gente precisa saber o que que é o sono, né, e quando é que ele começa a surgir na vida do bebê. Então, em primeiro lugar, isso aqui é um trabalho da revista Nature, é uma revista que eu uso muito como referência porque ela é o topo da cadeia aí, da pirâmide de evidência científica, então são trabalhos assim muito respeitados na área da saúde. Então, esse trabalho fala muito sobre o que que acontece com o bebê que está na barriga da mãe quando ele nasce, porque todo mundo fala que bebê recém-nascido não pode ter rotina, que o bebê ele vai precisar ter livre demanda de amamentação, livre demanda de sono, que eu tenho até da taquicardia quando alguém fala que o bebê tem que fazer livre demanda de sono. Então,
quando que começa a se formar essa necessidade fisiológica que é o dormir? A partir da 26ª semana de gestação, né, entre a 26ª e a 28ª, na verdade, nós já temos a formação de dois padrões de sono na barriga mesmo. Então, o bebê começa a fazer sono REM e sono não REM, dentro da barriga da mãe. E aí, a partir daí, ele já começa a formação do que vai ser o relógio biológico dele quando ele nascer. E isso é importante porque a gestante, a partir dessas semanas, a rotina que ela tem vai determinar o ciclo sono-vigília do bebê quando ele vai nascer. Então, essa coisa de, o bebê nasce, ele nem sabe que ele nasceu ainda, não sabe nem se é dia, se é noite. Ele já sabe sim, nós temos trabalhos científicos que mostram a associação do sono e da rotina da mãe e como o bebê, quando nasce, copia esse padrão que a mãe vinha fazendo. Isso é importante para vocês gestantes, porque se você é uma grávida que está cuidando da sua rotina, que está fazendo atividade física, que tem horários legais de sono, alimentação, estímulos, ausência de estímulos, né? Se você está num ritmo biológico bom, o seu bebê já vai nascer com uma estrutura de relógio biológico boa. Se a mãe troca o dia pela noite, as mães que trabalham, tem trabalhos que falam de mães que trabalham noturno, né? Por exemplo, tem um estudo que fala de mães que trabalham em portaria de prédio, né? Ficando acordadas a noite toda durante a gestação. Tem bebês que nascem com padrão de início de produção de melatonina inverso. Então, é aquele bebê que vai querer ficar dormindo o dia inteiro e acordado a noite inteira. Então, cuidem da rotina de vocês a partir da gestação. Uma outra coisa que é importante também falar é quando o bebê nasce, né? Então, o bebê saiu da barriga da mãe, a gente fala sobre esterogestação, né? Esterogestação é uma teoria antropológica, a gente não tem embasamento científico para dizer que um bebê não nasceu pronto, mas eu vou me atentar, vou me posicionar mais na área de sono, tá? Em relação a isso. O que a esterogestação e o sono têm como relação? É que o bebê, quando nasce, por ter muita imaturidade gastrointestinal, imaturidade em relação a esse relógio biológico, porque quando sai da barriga da mãe, a produção hormonal vai depender da amamentação. Então, esse bebê não tem ainda uma produção madura de melatonina e de cortisol, que são os principais hormônios que gerem ali o relógio biológico, e ele vai depender dessa amamentação. Então, você imagina que se a mãe não amamenta, se a gente tem um bebê que ele está sendo alimentado por fórmula, independente do porquê que isso aconteceu, esse bebê vai depender sim de regulação externa para poder saber pelo menos diferenciar o dia da noite. Então, esterogestação e sono é um bebê que vai depender do direcionamento dos pais e cuidadores para ter ali uma estruturinha de rotina. Por isso que a gente não fala sobre livre demanda de sono. O bebê pode fazer livre demanda de amamentação e deve, né? Inclusive nesses primeiros 40 dias aí, que segundo a OMS é quando a amamentação, são 3 semanas mais ou menos, né? Que a amamentação começa a se estabelecer. Então, quando a gente tem um bebezinho muito pequeno, ele só vai conseguir regular a rotina a depender do nosso direcionamento. Eles não têm produção hormonal, eles não têm visão muito boa, periférica, então essa diferenciação, igual todo mundo fala, deixa dormir no claro para entender que é dia e dormir no escuro para entender que é noite. O bebê está enxergando muito pouco, eles só vão saber regular dia e noite se vocês colocarem uma estrutura. Então, eu vou falar um pouco sobre rotina mais à frente ali da aula, né, para vocês entenderem o que seria essa estrutura de rotina para bebê recém-nascido, mas só para vocês entenderem. A regulação externa, no sono que a gente fala, é em relação a isso, ao que está sendo direcionado desses pais e cuidadores, tanto para essa distribuição do sono do bebê ao longo do dia, quanto para esse colo, né, o que o bebê vai receber ali de consolo, de conforto, para poder atravessar esse período. Então, segundo essa teoria antropológica, o bebê estaria pronto só a partir do terceiro mês para entender, né, e saber lidar ali com as coisas que estão acontecendo no mundo ao redor dele. E daí, quando a gente fala sobre esterogestação e sono, a gente fala mais sobre essa questão da regulação pela rotina, tá? E aí, uma coisa importante de dizer sobre sono também.
Eu falo que quando eu dou aula na consultoria, né, para as famílias que entram, esse é o slide mais importante. Deixa só eu falar uma coisa aqui com meu filho rapidinho. Ô, Nicolas, você pode baixar o volume para a mamãe só um pouquinho? Porque a mamãe está conseguindo escutar aqui, ó, com o fone de ouvido. Isso, obrigada, filho. Desculpa aí, tá, gente? É, então, olha só, quando a gente fala sobre modulações que o sono sofre, o que que eu quero dizer com isso? Por isso que eu falo que é o slide mais importante de quando eu dou qualquer videoaula, tanto nas consultorias quanto nos cursos que eu acompanho. Os bebês, o sono é uma necessidade fisiológica que vai ser influenciada por vários fatores. Então, primeira coisa, o bebê saiu da barriga da mãe. Como eu disse, o que a gente direciona na rotina daquele bebê já vai começar a modular o sono pelos horários. Mas não só isso, também pelos hábitos que a gente coloca no dia a dia do bebê. Eu não estou falando de hábitos só em relação a mamadeira, chupeta, amamentação, hábitos de entrada de sono. Se eu estou ninando esse bebê, se eu estou deixando ele dormir no colo o dia inteiro, se eu quero berço o dia inteiro. Além disso, a gente tem a modulação, como eu disse, né, além da rotina, da alimentação e dessa questão dos hábitos, nós temos a modulação do desenvolvimento. O bebê vai passar por períodos em que a atividade cerebral vai estar mais exacerbada, porque está aprendendo novas habilidades, porque está aprendendo questões motoras, né? Aprendeu que a mão está aqui, daqui a pouco aprende a rolar, depois aprende a sentar, depois aprende a ficar ali em quatro apoios, e aí começa a engatinhar, depois fica em pé e começa a andar. São muitos marcos de desenvolvimento, tanto cognitivo quanto motor, que vão fazer essa aceleração da atividade cerebral. Além disso, a gente tem a modulação emocional, né? Tem bebês que são que demandam um pouco mais. Aí tem aqueles bebês que a gente chama de bebê bonzinho, que é onde você coloca, ele fica, ele vai no colo de todo mundo. Então, essa modulação emocional também vai influenciar no sono. A gente tem as questões relacionadas ao crescimento do bebê mesmo, quando a gente fala sobre metabolismo, crescimento ponderostatural. Então, ganho de peso, o bebê está crescendo, altura, órgãos, né? Então, olha o que acontece na vida de um bebê. São muitas coisas ao mesmo tempo e isso vai impactar diretamente no sono. Então, quando a gente fala sobre modulação, eu preciso entender que não é uma coisa só que eu tenho que fazer para melhorar a qualidade de sono do bebê. Eu digo isso porque tem muita gente que manda mensagem assim para a gente na maternidade. Carol, a rotina do meu bebê está perfeita. Faz não sei quantas sonecas, o início do dia é no horário que você falou que é bom, o final do dia é no horário que você falou que é bom, mas ele acorda a noite inteira. A pessoa bota toda a responsabilidade do sono na rotina, e essa não é a única modulação. Então, a depender do que vocês querem para o sono do bebê de vocês, é que vocês precisam entender quais são as modulações que vocês vão trabalhar. E é isso que eu coloquei aqui na videoaula. Então, quando nós falamos sobre a importância do sono na vida de um bebê, por isso que eu não consigo ouvir falar de livre demanda, vai dormir o que quer, quanto quer, acordar a hora que quer, e o tal do vai passar. Tá dormindo nada agora, mas a minha amiga me disse que quando faz 1 ano de idade, passa por um portal mágico e começa a dormir a noite inteira. E aí, o que eu estou passando de privação de sono vai ser recuperado lá na frente. Então, primeiro ponto é vocês entenderem que o sono é fundamental para esse movimento de plasticidade cerebral do bebê, que é a formação de novas conexões cerebrais e a maturação dessas células neurológicas. Então, esse aqui é mais um estudo da Nature, que está em livre acesso para vocês entenderem por que não dá para a gente deixar um bebê em privação de sono. Então, sabendo disso, vocês conseguem ver o slide todo ou fica vídeo na frente? Consegue, né? Sabendo disso, nós temos dois caminhos a seguir. O caminho do bebê que vai dormir no berço e que eu quero que ele durma lá, o sono noturno bem dormido, né? As sonecas do dia bem dormidas. E o bebê de coleito, que vai fazer ou cama ou quarto compartilhado. Por quê, gente? O bebê que vai fazer sono no berço, eu tenho que me preocupar com todas as modulações. Eu não posso só escolher rotina, eu não posso só escolher preparar um ambiente, deixar escuro, ligar ruído branco, usar
o ninho que a Carol falou para usar, espirrar lavanda no berço que a Carol falou que é bom. Eu tenho que cercar todas as modulações. Eu não posso deixar nada de fora. E principalmente, a principal modulação que quem quer que o bebê durma no berço com qualidade vai ter que cercar são os hábitos. Então, vocês vão ter que se preocupar com o que vocês fazem na hora que o bebê está acordado e eu quero colocar ele para dormir. Esse caminho que leva o bebê do estado de vigília para começar o sono é a principal coisa que vocês vão ter que se preocupar. Se eu tenho um bebê que eu quero que não me importe de dormir na cama comigo, que eu vou deixar ele no quarto do meu lado e que vai ser um bebê que nas demandas que ele tiver do sono, eu vou ajudá-lo, eu vou acalentá-lo, eu vou ter rapidez de intervir para esse bebê voltar a dormir, eu não preciso me preocupar com hábito. Eu tenho que ter preocupação do mínimo ali de higiene do sono, das bases de sono, de rotina, mas essa coisa de autonomia, de bebê dormir sozinho no berço, eu não vou precisar me preocupar. Então, gente, para bebês que vão dormir no berço, não tem como vocês quererem que o bebê durma no colo o dia todo, que o bebê não tem estrutura de rotina, ou então, tem estrutura de rotina, a alimentação não está tão legal, o ambiente está mais ou menos, e durante o dia tem uma soneca que faz no berço, o resto faz tudo no colo. Vocês vão ter que ser impecáveis em toda a metodologia que a gente aplica para bebês de berço. Não vai dar para deixar nada de fora. A E Jéssica aí, perguntou, Carol, ah, se existe uma recomendação pediátrica sobre o bebê dormir em quarto compartilhado nos primeiros meses. tem sim. Eu até vou falar sobre isso no slide onde eu falo sobre o ambiente, mas a gente tem uma recomendação hoje do trabalho que é da Academia Americana de Medicina do Sono, que o bebê deveria, e da Academia Americana de Pediatria também, deveria dormir no quarto com os pais, mas no seu próprio ambiente, até pelo menos o sexto mês de vida. E eles falam que, como o risco da morte súbita por sufocamento ainda é grande até o primeiro ano, eles aconselham a estender até um ano. Mas eu vou fazer minhas recomendações em relação a isso, tá? Mas só para vocês entenderem assim, fechando esse slide, gente, não dá pra gente ter um bebê, querer um bebê que durma no berço com qualidade e esse bebê não ter autonomia de sono. Então, assim, já quero quebrar esse paradigma para todo mundo. Ah, Carol, mas eu conheço uma amiga que o bebê não tem autonomia, dorme no berço a noite inteira e não acorda, assim, não solicita ela. Tá, esse é um bebê que é a exceção que a gente vê a regra e eu ainda não vejo uma possibilidade disso ter estabilidade, porque esse bebê vai fazer mudanças no seu padrão de sono e se hoje ele está dormindo a noite toda, independente do que a mãe está fazendo, pode ser que ele comece a acordar em alguma dessas mudanças de padrão de sono que esse bebê vai sofrer na vida. O meu Então, filho foi dele. é uma polêmica, gente, isso, porque eu vejo mães entrando na consultoria que nunca ouviram falar sobre autonomia, e mãe, inclusive, que fala, não, mas eu não quero que meu bebê não durma sem eu ninar, sem eu pegar no colo. E eu respeito muito isso, mas essas mães precisam entender que pela própria fisiologia de sono, nós temos despertares da madrugada e o bebê, se ele não sabe voltar, se ele não sabe iniciar o sono sozinho, ele não vai saber voltar ao sono sozinho e vai pedir ajuda para vocês. Então, Eu assim, até eu, perguntei aqui para pode falar. elas onde que elas querem ou onde que os bebês já dormem, no caso das mães, né, pós-parto, para a gente ter aqui uma Aham, noção, talvez você falar mais de um ou de outro. Respondam aí. beleza. Gente, vocês me contem, por favor, o que que vocês querem. Então, assim, quando a gente fala sobre cercar todas as modulações, eu vou começar então a falar sobre a rotina, porque é uma coisa que qualquer bebê que vai fazer cama compartilhada e o bebê que não vai fazer tem que ter, que é a estrutura de rotina. Então, talvez vocês saiam da maternidade escutando algum profissional da área da saúde falar que não tem que ter rotina para bebê recém-nascido, tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa com literatura e com muito carinho no coração quando eu escuto alguém falando, tentar mostrar que a gente tem sim que ter uma estrutura sem rigidez de horários, mas com uma sequência que o bebê consiga entender a diferenciação de dia para noite. Só para vocês entenderem como a rotina é importante nessa questão da estrutura, a gente tem vários estudos que mostram que bebês cegos conseguem diferenciar dia de noite quando eles têm essa questão da estrutura, de uma distribuição do soninho ao longo do dia.
Se eu deixo um bebê dormir durante o dia o que ele quer, quanto ele quer, na soneca no horário que ele quiser, esse bebê ele vai ter uma tendência a trocar dia pela noite, caso os horários não sejam bons dentro dos parâmetros de segurança para aquela faixa etária. Então, quando as avós vêm falando assim, por que você está acordando seu filho? Não pode acordar depois que dormiu. Eu falo, gente, os bebês não têm nenhuma estrutura neurológica até os 9 anos de idade que esteja madura para controlar o próprio relógio biológico. Eles dependem da gente. É a mesma coisa que querer que um bebê limpe o próprio bumbum. Então, a gente não pode deixar isso na mão deles. A gente precisa regular esses horários. Então, pelo menos que vocês tenham esse conhecimento das tabelas. Não quero ser, na minha casa não vai ser militar. E eu tenho, é porque eu atendo todo tipo de mãe, né, na consultoria. Tem umas que, inclusive, que eu até conversei ontem com um casal de mães. Elas, Carol, aqui em casa é militar. Tipo assim, não, a gente não quer essa coisa de o bebê a hora que quer, dorme a hora que quer, acorda a hora que quer. Eu sou, desde que eu nasci, muito regrada e meu bebê também vai ser. Beleza, a gente vai ter uma rotina mais regrada para esses bebês. Se a mãe não quer, pelo menos ela tem que entender parâmetros de segurança e para isso é que vem essas tabelas. Então, quando a gente fala sobre relógio biológico do bebê e por que é importante a gente ter essa noção do tanto de tempo que eles ficam acordados, da quantidade de horas diárias de sono que são recomendadas, é porque o bebê ele vai regular endogenamente o seu relógio biológico, ou seja, a produção hormonal, vai depender dos estímulos externos, que são vindos do ciclo sono-vigília. Então, quantas sonecas esse bebê vai fazer por dia? Qual é o período do dia que ele dorme mais e o período do dia que ele dorme menos? Vai determinar a produção hormonal. Que horário vai ser o pico do cortisol? Vai depender de quanto tempo esse bebê vai ficar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta soneca. Então, por isso que a gente fala que não pode deixar o bebê em livre demanda de sono, porque eles desregulam completamente esse reloginho de produção interna de hormônio. Então, é a gente que vai ter que ficar ali tentando regular isso aí. Então, para as mães de bebê que estão com um bebezinho muito pequenininho, né, que eu acredito que seja a maioria do público aqui hoje, parâmetros de segurança que são legais. Primeiro, vocês entenderem. Nessa faixa etária, de 0 a 3, essa janela de sono, ou seja, o tempo máximo que o bebê consegue ficar acordado, é ali no máximo 1 hora. Então, eu preciso, a cada 1 hora que o bebê está acordado, voltar a fazê-lo dormir. Essa coisa de esperar sinais de sono pode ser furada, galera. Eu, por exemplo, com 2 filhos, eu nunca consegui identificar muito sinal de sono deles, porque tem bebê que não emite sinal de sono assim, nítido, tipo coçar o olho, abrir boca. Tem bebê que tá super bem, você bota no tapetinho de atividade e do nada o bebê vira um gremlin após a meia-noite, quando eles são alimentados após a meia-noite, né? Não sei se para quem é daqui da década de 80 deve lembrar desses filmes que eles começam a berrar do nada. Você fala, meu Deus, tá com dor, tá com cólica, eu tô matando meu filho, o que que tá acontecendo? E quando você vai olhar, nada mais é que aquele bebê que passou da hora de dormir. Então é por isso que a gente precisa entender mais ou menos o tempo máximo que eles conseguem ficar acordados. Esse é o primeiro parâmetro de segurança. Segundo, entender que não dá para eu concentrar todo o sono em um período só do dia. Então, por isso que eu falo que também que livre demanda não funciona. Se você tem que. O bebê, beleza, Carol, eu entendi que a cada 1 hora meu bebê tem que dormir. Mas eu posso fazer, por exemplo, acordou de manhã às 7 horas, aí foi dormir de novo às 8. Eu posso deixar ele dormir 3, 4 horas direto? Não. Se você faz isso, você vai ter um número menor de sonecas, com certeza, não vai ser mais ou menos essa média de 5, mas esse corpo desse bebê vai entender, por exemplo, que o pico do hormônio cortisol, que deveria ser de manhã, que é um hormônio do bem-estar, mas também ele é o hormônio do estímulo, esse bebê vai começar a produzir ou tardio ou cedo demais. Então, eu tenho que ter várias sonequinhas ao longo do dia, primeiro para poder equilibrar essa produção hormonal, e segundo que, se eu deixo meu bebê dormir muito, faz sonecas gigantes e ultrapassa o tempo de sono que ele tem para fazer durante o dia, ele vai ficar mais acordado à noite, porque vai mamar menos, porque vai ter menos sono para fazer que vai sobrar de noite. Então, esse é um outro parâmetro de segurança importante. Se o bebê de 0 a 3 meses, ele tem que fazer, no máximo, para cada bebê, isso vai ser individual, tá, gente? A gente só vai entendendo quando a gente vai conhecendo o bebê. Então, se esse bebê ele precisa de 17 horas, né? Vou dar um nome de um bebê aqui, o nome do meu filho, Nicolas.
Se o Nicolas precisa de 17 horas de sono por dia, dessas 17, de 10 a 12 serão sono noturno. Isso é obrigatório segundo as academias de pediatria. Não é bom quando o bebê faz menos de 10 horas de sono noturno. Quando faz mais de 12, a gente ainda entende se esse bebê é saudável, se a rotina dele, se ele está recebendo estímulo suficiente, se está tudo bem na vidinha dele, ok também fazer mais de 12. Mas privação de sono é sempre o que é ruim para o bebê. E aí a gente deixa o que está sobrando para as sonecas do dia. Então, você imagina, se ele faz 17 horas de sono e eu estou deixando 8 horas de soneca, eu estou faltando com o sono noturno. E o sono noturno é prioridade dentro da importância dos sonos ao longo do dia do bebê. Porque a gente tem questões metabólicas que só acontecem durante o sono noturno. Produção de hormônio do crescimento e metabolismo, algumas questões dessa parte de plasticidade cerebral, né, onde a gente tem a formação de novas conexões e, inclusive, aprimoramento de habilidades que foram aprendidas durante o dia. É por isso que o sono noturno é sempre prioridade. Então, vocês deixam o bebê dormir muito durante o dia. E esse é um bebê que só faz X horas de sono por dia, eles nunca dormem mais do que eles precisam, tá, gente? Se o bebê precisa de 17 horas de sono por dia, ele vai fazer 17 ou menos. Ele nunca vai fazer mais. E aí, o que sobrou do que eu deixei de dia é o que vai ficar para o sono noturno. Então, isso é importante vocês dosarem. Por isso que a gente tem sim que fazer uma estrutura. Então, só para dar um exemplo aí de uma estrutura que eu acho legal para bebê de 0 a 3 meses. A primeira soneca do dia não será mais longa, ser de no máximo 1 hora de duração. A segunda soneca do dia também ser um pouco mais curtinha. A terceira, quando ela é mais perto do almoço, eu gosto dela mais longa. Então, se, por exemplo, o bebê inicia o dia só depois das 7 da manhã, provavelmente vai ser a segunda soneca do dia que vai ser a mais longa, que ela vai acontecer lá por volta das 11, 10, 10 e meia, 11 horas. Então, aí vocês podem deixar essa soneca ser a mais longa. E as outras 2 ou 3 sonecas da parte da tarde também serão as mais curtinhas. Então, essa coisa que eu vejo muito que as famílias entram em contato, às vezes, lá com a gente, falam, eu queria tanto que meu bebê fizesse horas em todas as sonecas, e aí, porque a minha amiga tem um bebê que dorme cada soneca 2 horas. Eu falo, meu Deus do céu, isso assim, é horrível para o bebê. O bom são várias sonequinhas ao longo do dia, mesmo que tenham uma duração de menos de 1 hora. Essa distribuição do sono é melhor do que o sono todo concentrado e o bebê, em alguns momentos, super acordado, com a janela de sono super esticada, chegando na exaustão. Então, eu sou muito mais o time das sonecas curtas, mas mais bem distribuídas, do que as sonecas longas e mal distribuídas. Se o bebê faz 1 hora de soneca na primeira, 1 hora e meia na segunda, 1 hora e meia na terceira, 1 hora na quarta, 1 hora na quinta, fico feliz também, tá ótimo, tá bem distribuído esse sono dele. Mas a maioria vai fazer sonecas mais curtas e uma soneca apenas do dia é que vai ser mais longa. Sabe quando que eles começam a prolongar todas as sonecas? Quando eles só vão para 2 sonecas por dia. Então, já tira um pouco esse peso na cabeça de vocês de que o bebê vai ter que dormir várias sonecas longas ao longo do dia, tá? Tem uma Em pergunta. relação. Ah, Se a soneca for muito longa, podemos acordar o bebê? Qual é o tempo mínimo com, de soneca? Meu bebê dorme 20 minutos e só acorda quando está no berço. com certeza, o tempo de uma soneca mínimo deveria ser o tamanho do ciclo de sono que o bebê faz durante o dia. A maioria dos bebês vai precisar de pelo menos meia hora, mas tem sim bebês que fazem ciclo de sono de 20 minutos e acordam. Então, assim, eu acho que uma soneca boa deveria durar no mínimo aí meia hora de duração. Então, se o bebê acordou com 20 minutos, eu tentaria fazer dormir de novo, para Mas tentar aí ela falou pelo do menos completar. berço, né? Eu tenho a sensação Aham, de que quando o bebê está no colo, ele dorme mais. E no berço é dorme isso aí. menos. É isso aí. É o que eu falei sobre os hábitos, né? Que eu também vou chegar nesse slide. Se o seu bebê está muito condicionado a dormir no colo, com certeza, né? Se os melhores sonos são no colo, as sonecas no berço vão ser mais curtas, vão durar menos tempo. E quanto mais tempo isso vai passando, né? O bebê vai consolidando esses hábitos, mais difícil vai ser a aceitação pelo berço. Então, por isso que a gente fala que para o bebê que dorme no berço, o hábito vai ser a maior modulação no sono que ele vai sofrer. Então, Os quando a meus gente bebês quer nunca mudar. dormiram no berço, mas sempre dormiram no colo. Então, é por isso que, Fiz tudo gente, errado. quando alguém fala.
Não, não, quando alguém fala assim comigo, Carol, você é contra dormir no colo? Você é contra cama compartilhada? Não, eu sou contra bebê passar por privação de sono. Então, eu acho que todo mundo tem que saber que para dormir no berço, os pais vão ter que trabalhar os hábitos. Não dá para tipo, ai, não aceitou a soneca no berço, já deixei dormir no colo mesmo, sabe? Porque é isso que a maioria das pessoas faz e vai condicionando esse bebê a ficar colo, 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 eles vão aceitando cada vez menos o berço. E aí, à noite, que é quando a família quer que o bebê durma no berço, eles acordam mais, né? Pelo próprio padrão de sono. Gente, o sono, ele tem ciclos, né? Onde o bebê vai fazer despertares, isso é fisiológico, a gente não tem como evitar que o bebê desperte. Então, você imagina que se o bebê faz ciclos grandes e acorda pouco entre um ciclo e outro, ele vai dormir super bem no berço. Agora, se esse bebê é um bebê que faz ciclos de sono curtos e com despertares muito marcados entre um ciclo e outro, e isso vai depender de padrão genético e de idade do bebê, o que vai acontecer? Vai te solicitar a noite inteira. Aí essas mães ficam meio que assim, sem entender. Às vezes eu recebo alguém falando: Nossa, eu acho que meu bebê tem algum distúrbio de sono. E eu vou entender, é a parte de hábito que não tá legal. Não é distúrbio de sono, não é falta de melatonina, que as pessoas acham que tem que suplementar, não é nada disso. É aquele bebê que os hábitos estão condicionando esse bebê a não a aceitar cada vez menos o berço e, portanto, a interpretar mais os seus despertares da madrugada, né, com a necessidade de folga. Ah, tá, o remédio do Benjamin. É, então, é isso, assim, em relação a essa questão da duração das sonecas, né? Quando o bebê faz uma soneca só por dia, por exemplo, ela pode durar 2 horas e meia. Tem bebê que faz 3 horas quando faz uma soneca só por dia. Mas quando o bebê tá com mais sonecas, eu acho, assim, na minha individualização, né, de rotina que eu passo para as famílias, eu gosto de passar rotina com soneca de no máximo 2 horas, enquanto o bebê faz mais de uma soneca, tá? Uma só do dia, com no máximo aí 2 horas de duração, tá? Então, essa tabela aqui, gente, Thaís está gravando a aula, deve passar isso para vocês também, vocês podem printar, mas a gente tem no Instagram da Maternitar, no nosso feed, eu acho que, se não lembro se eu coloquei no site também, eu sempre disponibilizo essa tabela. Essa tabela é uma junção que eu fiz do que tem nas tabelas da Academia de Pediatria e de Medicina do Sono. Porque tinham informações diferentes, eu falei, gente, eu vou pegar um pouco da minha experiência com o que eu vejo nessas duas e vou botar numa tabela. Então, por isso que eu montei mais ou menos aí para vocês seguirem, tá? Então, falei um pouco sobre rotina, estou falando agora sobre ambiente. Sobre ambiente, eu não sei se tem mais pergunta de rotina aí, Thaís, para eu responder antes de passar para o próximo tópico. Não, só tem Vê dos aí. 4 meses, pico dos 4 meses, que aí eu acho que você vai falar mais pra frente. Tá, beleza. Aqui fala, né? Sobre. Ó, o meu bebê dorme mais na minha cama de dia. De noite ele dorme bem no berço, no quarto compartilhado. De dia é o caos nas sonecas. É o que acontece na maioria das casas, mas eu vou falar sobre os hábitos também, mais na frente ali. Então, assim, falando ainda, né, uma coisa que vai incorporar tanto quem vai fazer quarto compartilhado, quanto quem vai deixar o bebê dormindo no berço, no quartinho deles, né, a noite toda, que é um outro ponto em comum, que é preparar bem o ambiente. Respondendo já aquela primeira pergunta da mãe que falou sobre sono seguro, né, essa preocupação ali do bebê dormir de forma segura no berço, o que é recomendado? Se vocês quiserem printar isso aqui também, hoje, a Bíblia do Sono Seguro é esse artigo que está em livre acesso para quem gosta de ler, tá? Da Academia Americana de Pediatria, que fala sobre as recomendações do sono seguro. A gente usa isso como nosso principal guia ali para orientar os pais. Mas aí, a própria Academia de Pediatria Americana vai e publica esse aqui, que foi ano passado, 2024, falando que eles recomendam uma coisa, mas que as famílias fazem outra completamente diferente do que eles recomendam. E aí, até peguei lá dentro da agência Einstein, né, que é onde eu fiz a minha pós-graduação em medicina do sono, que eles têm também muito artigo lá para quem quiser entrar e ler, né, porque hoje, para mim, assim, não tem nenhuma instituição que seja melhor em sono no Brasil do que o Instituto Einstein para tanto para sono do adulto, né, quanto para sono infantil. E eles colocam lá, né, que quase metade dos pais não conhece as recomendações de sono seguro. Aí eu publiquei isso aqui no Instagram da Maternitar. Existe um conflito entre o que os pais entendem que é o sono seguro, e eu vejo que as pessoas
já chegam lá na loja meio que sabendo, não pode nada disso, né, no berço, tem que ser o berço liso, igual tá aqui na foto. E depois que o bebê nasce, o que que vocês fazem? Porque faz parte do meu trabalho de acompanhamento individual, pedir para as mães me mandarem a foto do quarto. E aí, muito engraçado, assim, que eu falo, gente, não tira as coisas do berço. Me manda o real que está acontecendo na casa de vocês. Eu não vou brigar com ninguém, eu não vou dar esporro. Eu preciso entender o que que vocês estão fazendo, por quê? Eu acho, assim, eu pessoalmente, tá, gente? Surreal um bebê dormir assim, ó. Imagina que o bebê de vocês passou 9 meses envolto em água. E aí você quer que o bebê fique de barriga para cima, solto, num berço com um colchão com a densidade 18, que é o que é recomendado pelas academias, né, de medicina do sono e pelos pediatras também, né? Você vai na loja de berço comprar o colchão, todos vão ter densidade 18. Gente, é um colchão duro, não é um colchão molinho, macio. Então, quando as mães falam assim, não tá aceitando o berço, parece que o berço tem espinho. Óbvio que o seu colo vai ser muito mais confortável para esses bebês do que o berço, quando a gente fala sobre berço seguro, né? Então existe essa discrepância. E aí, é por isso que quando a mãe fala assim, pode usar ninho, pode usar protetor de berço, eu dou várias recomendações e eu falo, gente, monitorem o sono do bebê de vocês, porque a recomendação para o sono seguro é apenas para evitar uma morte que se chama morte por sufocamento, que acontece, é a maior causa de morte súbita no sono, né? É a morte por sufocamento. Então, se você monitora o sono do seu filho, tá dormindo perto dele, tá dormindo, tá usando uma babá eletrônica boa, que você escuta, enxerga bem o seu bebê, às vezes tem até mãe que bota sensor de morte súbita, tem babá eletrônica que tem sensor de saturação de oxigênio do bebê, que apita quando o bebê, enfim, acontece qualquer coisa. Vocês podem colocar alguma coisa ali no berço que vai ajudar seu bebê a dormir melhor. Então, aí até coloco essa foto lá no curso da gestância da Amanda também. É muito engraçado que o quarto que a arquiteta planejou, quando o bebê nasce, vira o quarto que eu consigo fazer meu bebê dormir. Então, a gente bota gambiarra na janela para deixar mais escuro. Eu fui uma dessas, gente, que botei uma cortina que eu achava lindíssima quando o Benjamin nasceu, que eu vi que essa cortina não escurecia nada. Eu falei, misericórdia. Chamei a mulher que fazia cortina lá em casa para ela colar atrás da cortina um outro blackout. Eu fiz uma gambiarra para deixar o quarto mais escuro. Ficou Eu feio, coloquei papel mas, contact no vidro preto. tipo, é feio, gente. A gente faz porque assim o bebê dorme melhor. E aí eu vejo isso aqui, ó. O cobertor, o ninho, o bebê de lado, quando na verdade é para dormir de barriga para cima. Assim, o que der para fazer para o bebê dormir, a gente está aceitando. E eu vejo que é isso que vocês fazem. Então, hoje eu trouxe um pouquinho de informação em relação a isso. Cara, o que que você acha que dá para fazer para não deixar para o meu bebê aceitar melhor o berço? Mas para eu não, né, não ser a mãe que está querendo sufocar meu filho ali no sono. Então, nos Estados Unidos, em alguns outros países, a gente vê esse tipo de trabalho aqui sendo publicado sobre a proibição do uso de alguns ninhos. E aí, gente, não me levem a mal. Quando eu vejo ninho assim, ó, na internet, que deve aparecer patrocinado para vocês, que é um ninho que é mais vendido no Brasil, que eu não posso falar o nome da marca porque é minha concorrente, eles dormem muito bem, tá, nisso aqui. Quando eu olho esse ninho aqui, se alguém perguntar pra mim, você acha que o ninho do fulano é ruim? Eu vou falar que não. Cara, isso aqui é um abraço pro bebê. Eles dormem bem aqui. Qual é o problema? O risco que isso pode causar, tanto nesses bebezinhos muito pequenos, quanto na hora que a gente vai retirar esse ninho, que ele precisa ser tirado uma hora, o bebê vai aprender a virar no berço, e aí é a hora da gente tirar o ninho. E aí o bebê começa a não aceitar o berço porque estava acostumado a dormir em cima de uma almofada. Então, o que que eu oriento hoje? E aí não precisa pensar que eu estou querendo vender ninho da maternidade, porque eu vou ficar muito feliz caso vocês comprem. Inclusive, já essa vida tem desconto lá com a gente. Eu vou ficar felizona, mas só para vocês entenderem o que que vocês têm que ver quando vocês forem comprar qualquer marca de ninho. Olha a diferença desse ninho para esses dois, que são o mesmo ninho, que é o nosso, só que um está por cima do lençol e o outro está por baixo. Ele é mais aberto, ele permite uma movimentação. E eu vou mostrar agora no próximo slide por que que isso é importante. Olha a movimentação da cabeça deste bebê que é recém-nascido, que todo mundo Eu acha ia que fica falar paradinho. agora sobre isso.
Olha, a mãe, ajeitou a cabeça dele. Gente, esse menino tinha 20, apesar de parecer que ele é grande, né, ele tinha 20 e poucos dias quando a mãe me mandou o vídeo. E ele tá dormindo no ninho que é nosso. Aí, olha, a mesma movimentação de cabeça, eu até tive que clarear, tá? Porque a mãe que gravou e me mandou isso é a mãe da consultoria. E aí ela me mandou o vídeo no bebê dormindo no escuro. Mas é um ninho tipo esse dessa marca que eu mostrei. Olha quando o bebê vira a cabeça, como ele já encosta na. Ele está muito afundado no ninho, então ele já encosta na lateral do ninho ali. E ele fica com o nariz ali. Então, a diferença da movimentação de um ninho mais amplo, mais aberto, para um ninho muito fechadinho. Então, o bebê ele vai fazer movimentações durante o sono, algumas voluntárias e algumas involuntárias, por isso que fala-se muito sobre reflexo de Moro, mas ele não é o único reflexo que acontece no sono. A gente tem vários reflexos do sono, REM principalmente, que é a parte mais ativa do sono do bebê, e ele vai mexer braços e pernas e também vai mexer a cabeça. Então, não achem que vocês vão conseguir controlar todas as movimentações que o bebê vai fazer, porque a gente não consegue. Então, se você decidiu colocar o ninho, que ele seja seguro nessa movimentação que o bebê vai fazer. E por que que Carol, nesses primeiros... você vai pode falar. falar alguma outra coisa sobre a cabeça do bebê? Não, Então, eu, pode como falar. terapeuta, vou falar e vou te dar uma dica de recomendação que você vai amar. A sua Me concorrente diga. não tem, eu olhando, nem conheço, tá? Só estou avaliando o que você acabou de mostrar. Mas uma coisa, outra coisa, né, de benefício aí que o seu tem e a sua concorrente não tem, é que não tem movimentação da cabeça. Então, o que que a gente trata aqui, o nosso osteopata trata aqui, com recorrência? Plagiocefalia, braquiocefalia. Para quem não sabe, não teve bebê ainda, gente, o bebê ficar muito tempo na mesma posição pode achatar o crânio, deformidade craniana mesmo, óssea. E isso a gente trata com osteopatia. Então, como aqui a gente tem um osteopata especialista em bebês e a gente trata muito isso aqui com os nossos bebês e outros bebês que vêm, é muito importante a movimentação da cabeça. Então, assim, para de falar que a outra é melhor porque não é, né? Então a chance do bebê ficar na mesma posição, porque o espaço é pequeno, não deixa ele movimentar a cabeça, vai causar consequências, e essas consequências atrapalham no desenvolvimento infantil. Então, sim, o que tem espaço é muito melhor para a cabeça do bebê. Legal. A gente trata lá na maternidade muito algumas questões aí de deformidade, falando muito sobre isso, assim, sem querer, né? Eu tava passando essas recomendações para as mães, porque tem mãe que fala comigo que está tratando torcicolo, ou está tratando alguma questão aí de deformidade craniana, e que fala que o bebê não consegue virar para o outro lado para dormir. Aí eu falo, gente, às vezes a gente precisa abrir espaço para essa movimentação, ou então guiar essa movimentação de alguma forma, tentando durante o dia eu tô com o bebê no tapetinho, botar do outro lado, enfim, eu acabo dando essas recomendações sem saber, sem ser da minha área. Ainda você falando isso agora que eu fiquei mais feliz ainda, né? Realmente o bebê ficar muito contido no mesmo espaço ali é muito ruim também, não só para essa questão da segurança no sono. Mas só para vocês entenderem por que que essa foto, o ninho está por baixo do lençol de elástico, quando o bebê nasce, como eles gostam dessa coisa dessa sensação do abraço, né, que eles tinham ali no útero, quando a gente bota um lençol por cima e deita o bebê no ninho, no meio do ninho, eles têm essa coisa do conforto, sabe? É a mesma sensação que eles têm no sling, por exemplo, os bebês que ficam em rede, os bebês que ficam mais com esses charutinhos em volta. É uma sensação que a gente traz conforto, né? No sono isso é importante também. O bebê acaba aceitando melhor o berço ali. Então eu acho legal essa estratégia. Bebê fez um mês, eu já peço para passar o ninho para cima do lençol de elástico. E aí, por que que é importante? O ninho conseguir ser aberto e o bebê ir sentindo aos poucos a superfície do berço. Porque o bebê, uma hora, vai ter que sair do ninho. E o que eu mais vejo aqui na consultoria, com esses ninhos muito almofadões, é que a mãe bota o bebê em cima do ninho e depois o que que acontece com esse bebê? Ele não consegue ir pro berço sem o ninho. Aí a mãe fala assim comigo: não consigo tirar o ninho porque ele acorda a noite inteira. Porque tá sem o ninho, porque não consegue dormir, já acostumou. Então, assim, imagina, você tá acostumado a dormir com um colchão super molinho ali na sua casa e alguém do nada, você viajou, foi para algum lugar, mandou você dormir num colchão duro.
você vai dormir pior nas primeiras noites, até você acostumar. Então, assim, quem não quer que isso aconteça, essa regressão que eu falo que é a regressão da retirada do ninho, é importante ter esse ninho que vai abrindo, tá? É uma dica. Uai, gente, tá errado isso? Do nada veio o fim? É, do nada eu botei um slide de fim, foi errado, tá, gente? Vai falar, meu Deus, meus slides acabaram. Aí agora, né, sabendo que eu tenho que controlar tanto a parte de rotina e de ambiente, que é o que a gente chama de higiene do sono, para um bebê que vai fazer cama compartilhada e quarto compartilhado, se eu tiver uma boa estrutura de rotina, um ambiente bem preparado, eu consigo ter qualidade de sono. Por quê? Eu estou próxima do meu bebê na hora que ele vai dormir. Então, por mais que ele faça os despertares que ele vai fazer nesses momentos de ciclo de sono, de virada do ciclo, né? Passou o sono REM, entrou no não REM, voltou para o REM, provavelmente o bebê vai fazer um despertar. Se esse bebê me solicitar, eu estou do lado. Então a gente tem esse dado na literatura. São bebês que voltam a dormir com uma média de 5 minutos ali no máximo. Os bebês, é claro que, tá, gente, se o bebê for mamar, ele vai demorar um pouco mais, tem outras coisas ali. Se o bebê precisa ser tirado do berço, ser ninado. E é o que eu falo com as mães, às vezes você tá dormindo em outro quarto, aí até você, o bebê chorou. Aí você, nossa, vou ter que ir lá. Levantei e fui fazer xixi, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar no quarto, então não posso ir com vontade de fazer xixi. Então você demorou o tempo do xixi. Você foi para o quarto, pegou o bebê no colo, amamentou, ninou, botou no berço, o bebê acordou, pegou no colo de novo. São bebês que demoram, em média, 20 minutos a mais para voltar a dormir. Então, esses bebês passam por mais privação de sono do que os bebês da cama compartilhada, até mesmo às vezes do quarto compartilhado. Então, gente, quem quer sono de qualidade no berço não pode deixar de se preocupar com isso aqui. Os hábitos que vocês vão usar vão criar, né, vão direcionar o bebê para que esse bebê durma. Então, primeiro, quando a gente fala sobre treinamento de sono, tem muita gente que tem preguiça. Ai, não quero esse negócio de treinamento de sono. Mas o sono é a primeira necessidade fisiológica sujeita ao aprendizado. Mesmo não fazendo autonomia, se o seu bebê é acostumado a dormir no peito, se ele só dorme no colo, ele foi treinado, se a gente pode usar essa palavra, né? Em inglês eles até usam. Ele foi treinado a dormir assim. Então, todo mundo faz algum treinamento de sono para o seu bebê. Então, quando a gente fala sobre abordagens comportamentais do sono, técnicas para dar autonomia, a gente precisa se ater ao que existe na literatura. Isso é outra coisa que é uma bagunça aqui no Brasil. Você entra na internet, você vai aparecer um monte de patrocinado, aparece para mim também, então acredito que apareça para vocês. De gente que tem a técnica inovadora para o bebê dormir no berço. Sem choro, sem sofrimento, não sei o que, cada um tem uma coisa que ensina. A gente precisa entender o que são essas técnicas. Então, para bebê que a gente quer dar autonomia, na literatura a gente só tem evidência, trabalho longitudinal que mostra resultado de 3 técnicas. Sabe quais são elas? 2 são técnicas de deixar chorando, uma é deixar chorando até dormir, a outra é deixar chorando, mas intervir a cada 5 minutos, e uma técnica que a gente induz o bebê à autonomia de uma forma gentil e acolhedora, removendo gradualmente as nossas intervenções. Não adianta vocês quererem, porque não sei quem está na Dinamarca e lá tem uma mulher que escreveu um livro que fala sobre aquele choro controlado, que bota o bebê no berço, você fica em cima do bebê e não deixa o bebê sozinho, mas também não deixa no colo. Não tem evidência científica, a gente só tem dessas 3 técnicas. Então, quem quer dar autonomia para o bebê vai escolher uma delas. Aqui no Brasil, e as famílias que eu acompanho, a maioria escolhe técnicas acolhedoras, é muito da nossa cultura isso. Mas eu também tenho, sem preconceito nenhum, mães que escolhem técnica de deixar o bebê chorando. Gente, a gente não tem nada a ver com a maternidade alheia, a gente não tem trabalho, evidência científica, assim, de qualidade, que mostre que o bebê vai ter trauma no futuro. Mas eu também entendo quem não, de jeito nenhum, isso entra na minha casa, eu não quero que deixe o bebê chorando. Então, vamos respeitar as diferentes maternidades. Aqui eu respeito as duas. O fato é que as técnicas, quando elas são bem feitas, elas são altamente eficazes. O bebê chega na autonomia. E aí, quando a gente fala sobre hábitos, né, por isso que eu falo que é importante entender essa coisa do bebê de berço. Igual eu acredito que está acontecendo com muitas mães aí. Durante o dia, o bebê não está ficando no berço quase nada, e à noite
eles até aceitam melhor o berço. Aonde é que eu tenho que trabalhar o hábito do bebê? De dia ou de noite? É sempre na entrada dos sonos. Então, isso aqui é uma coisa que eu explico para as famílias da consultoria, gente. Por isso que eu falo, quando eu entro numa palestra, eu não tenho essa coisa de ficar escondendo o ouro para vocês. Eu falo para os pais, vocês querem que o bebê durma a noite inteira no berço? Na entrada das sonecas e na entrada do sono noturno é onde a gente vai começar a trabalhar essa autonomia, onde a gente vai começar a trabalhar esse hábito. Ah, eu não quero chegar na autonomia total. Se eu tiver um bebê que pelo menos está aceitando o berço sonolento, para mim já está bom. Eu acredito que isso já vai, inclusive, melhorar muito a qualidade do sono na sua casa. Talvez não resolva todos os despertares. Tem bebê que só com autonomia total vai dormir a noite toda no berço. Mas vai resolver 40% em algumas famílias. Outras famílias vai ser suficiente para o bebê dormir a noite toda. Tudo vai depender do padrão de sono que o seu bebê está fazendo. É o que eu falei, aquela coisa da genética, da idade. Isso vai mudando, né, na idade do bebê. Se são ciclos maiores, com despertares menores entre um ciclo e outro, com vigílias menos marcadas, pouca coisa vai ser suficiente para o bebê dormir a noite toda. Mas a gente tem, como eu disse, na maioria da população, bebês com ciclos de sono muito pequenos, ou no máximo aí as primeiras da noite que são um pouco maiores e depois os outros após 3 da manhã, que é quando as mães falam, nossa, depois de 2, 3 da manhã é quando o bebê acorda com intervalos menores, porque os ciclos ficam menores. O bebê não vai mais até a fase 3 e 4 do sono não REM. Então, são ciclos mais rasos, com vigílias mais marcadas entre um ciclo e outro. E se esse bebê precisou de 1.000 intervenções para dormir na entrada das sonecas e na entrada do sono noturno, são as mesmas intervenções, mesmo que intervaladas ou incluindo mamadas, que esse bebê vai precisar para se manter dormindo na noite. Então, gravem Essa essa é a informação. pergunta, né? É possível tirar a associação do peito aos 4 meses ou qualquer fase para Com dormir? certeza, com certeza. Inclusive, o protocolo para remoção gentil, né? Não estou falando sobre técnica de choro, né? Porque tem gente que deixa o bebê chorando para remover a associação do peito, mas o protocolo gentil seria substituir por ninar. E aí, gente, é muita repetição. Lembra que eu falei também que o sono é a primeira necessidade fisiológica sujeita ao aprendizado? O bebê só aprende de um jeito. Até a formação ali da, dessa parte de cognição, né, que a gente tem no córtex pré-frontal, eles só aprendem pela repetição. Então, para a gente mudar um hábito, a gente insere outro de forma repetida, né, com muita persistência. Então, vocês vão ter que ninar, 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 ninar o bebê primeiro. Aí, assim, eu falo com as mães que os 3 primeiros dias de mudança de hábito são os mais sofridos, né, tanto para a gente quanto para os bebês. O bebê gosta de repetição. Então, quando a gente muda alguma coisa na vida deles, eles tendem a ficar mais irritados, mais chorões. Então, ó, Carol, eu não quero mais que o bebê durma só mamando. Eu posso substituir por ninar? Pode. Com você, o bebê vai ser ninado 1 hora até dormir. E tudo bem, nas primeiras vezes é o que eu falei. Passou da barreira dos 3 dias, você vai ver que as coisas vão Eu começar a falo, ficar mais maridos estão fáceis. aí, né? Os pais. Cara, essa é a função Aí entra a deles, rede de apoio. Pais, porque não vocês que tem estão aqui. condições da gente tentar. Exatamente. Exatamente. Tem mãe que fala que o bebê que quando vai pro colo dela e ela tenta fazer dormir sem mamar, só chora. Gente, assim, vai funcionar? Vai, porque eu já vi funcionar que essas mães, tem mãe que é guerreira, persistente, e elas vão dando muito carinho, muito conforto, mesmo que o bebê esteja chorando, mas no colo ali, ajudando o bebê a dormir sem a mamada. Mas assim, vocês imaginam, gente, que isso não é fácil, não. Não é qualquer mãe que vai conseguir. Quanto mais velho o bebê, mais tempo eles vão demorar para mudar o hábito, mais eles vão precisar de colo naquele momento ali. Então, assim, a rede de apoio. Tanto que a maioria das mães fala comigo, nossa, com a babá dorme ninando, mas comigo, Carol, só mamando. Então, para trocar a intervenção, essa mãe talvez vai ter que passar aí pelo menos de 3 dias a uma semana sem fazer o bebê dormir. Vai ser a mãe que nunca coloca o bebê para dormir, pelo menos nesses dias. Aí vai ter que entrar a rede de apoio, Lá em casa tá? foram 3 dias. Tem uma pergunta aqui, ó. Meu bebê tem hora que acorda, mas não chora. Já devo levantar correndo e fazer ele dormir novamente? Espera um pouco. Quanto tempo eu devo esperar? Muito legal essa pergunta. O sono infantil tem muita movimentação, como eu disse, né? Às vezes voluntária, às vezes involuntária. E às vezes o bebê faz barulhinhos nessa movimentação. E não é choro, tá? Não estou falando nem de bebê reclamando. Às vezes um barulho ou outro acontece. Eu peço para os pais esperarem. Um bebê tem.
isso também é dado da literatura, em média até 19 minutos que ele pode demorar entre um ciclo de sono, a finalização de um ciclo e o início do outro. A maioria volta a dormir antes disso, mas eles podem demorar até 19 minutos. Então, se você está acompanhando essa movimentação que seu bebê está fazendo, seu bebê não está chorando, está bem regulado, você acha que está tudo bem, não precisa ir, não entra no desespero. Agora, se você acha que, ah, não, fico angustiada, que eu tenho que ir, que não vai fazer bem para você esperar esse tempo todo, eu peço, eu dou a dica do tempo do xixi. Foi pro banheiro, fez o xixi, o bebê parou de mexer, parou de reclamar e voltou a dormir, ótimo. Se ele continuou e você é uma mãe que tem muito medo de deixar o bebê lá, vai lá no quarto e faz a sua intervenção. Eu Mas assim, os bebês são percebi muito isso. claros, tá? Eles choram quando eles precisam. É, exatamente, eu percebi isso logo no início do meu primeiro filho, que o bebê mexia muito, fazia muitos barulhinhos, e eu acordava o tempo inteiro com a babá eletrônica. Até eu falei, quer saber? Se o menino chorar, eu vou escutar, porque eu tô no quarto ao lado. Então eu tirei a babá eletrônica e nunca mais usei. Então eu só Aham. ia se realmente ele chorasse, senão eu nem ia saber, porque ele não ia me acordar. É isso aí. Não, maravilhoso. Eu vejo que quanto mais filho a mãe tem, mais ela faz isso. As mães de primeira viagem, a gente fica meio. É muita informação, né? E você tem sempre alguém que te contou uma história trágica e te botou um medo danado e você fica muito medrosa e você fala: não, gente, alguma coisa tá errada. Eu mesma dormi no começo, no meu primeiro filho, os 15 primeiros dias, no quarto com ele. E é assim, gente, olha o que que eu fiz. Eu levei a babá eletrônica e deixei a tela desligada, mas quando ele mexia, ele estava do meu lado. E eu olhava na babá eletrônica o que, que ele estava fazendo, se ele estava se mexendo muito, porque eu não queria atrapalhar o sono dele, mas eu também, olha que doida, tô dentro do quarto com a criança, olhando uma babá eletrônica. Então, assim, quando alguém fala comigo que faz umas doideiras, eu falo, se eu fiz, gente, vocês têm licença para fazer o que vocês acharem melhor aí no início do bebê de vocês. Mas quanto mais filho a gente tem, mais de boa a gente fica em relação a isso. Você fica menos assustada, sabe? Com essa. Entende mais um pouquinho do que é o sono, né? Sim. Aí teve a pergunta que eu acho que você já respondeu, né? Quantos dias em média para uma nova associação funcionar? Então, de 3 a 1 semana? 3 a 7 dias, é. A gente fala que o hábito do bebê é até 15 dias a gente consegue uma mudança de hábito. Só que, lembra, repetição. Então, se vocês estão fazendo, na soneca da manhã deu certo, na soneca perto do almoço deu certo, na terceira e na quarta soneca eu já deixei dormir no colo, a curva de aprendizado do bebê vai ser mais longa. Então, quanto mais a gente interrompe esse processo de aprendizado, voltando aos hábitos antigos, maior a curva de aprendizado que esse bebê vai fazer. Então, tudo vai depender da gente, entendeu? Do que a gente vai direcionar ali. Tem bebês que são mais fáceis e outros são mais resistentes. É por isso que eu falo que tem mãe que começa a consultoria e já começa a me mandar depoimento com 4 dias de consultoria. Obrigada, meu filho já está dormindo a noite toda, não sei o quê. E nem terminou a metodologia. Só de ter começado alguma coisinha, o bebê já está dormindo super bem. Outros são duros na queda, vão ter que ir até o final ali da autonomia para poder dormir melhor. Na verdade, a fase da metodologia que a gente trabalha é a autonomia, né, que é depois que a gente estrutura as bases de sono, que a gente entra com a autonomia, né, normalmente são após esses primeiros 15 dias, só para vocês terem ideia. É a fase que eu vejo mais mudanças no sono noturno, que as famílias começam a falar, nossa, que bênção que essa noite foi. Amor, tá chovendo? Não. Então, assim, é muito maravilhoso. A gente dá autonomia pro bebê. Só mais uma pergunta, quero saber a sua resposta. O ideal é manter Ah, o mesmo local para ele dormir se de dia ou de noite? não necessariamente, mas aí vem a parte de hábito. Vamos supor que essa mãe tem um berço camping que ela deixa no quarto para o bebê dormir à noite e de dia bota o bebê no berço dele, no quarto dele. Esses dois hábitos de sono, né, dois berços, são hábitos de sono que o bebê vai entrar no sono, vai ser colocado no berço ou semi-acordado ou acordado, ou então vai ninar no colo e já vai transferir para o berço, que as sensações vão ser muito parecidas. Agora, se eu tenho um bebê que vai dormir no meu colo durante o dia e à noite só que eu vou colocar no berço, aí a gente vai ter um problema, porque ou esse bebê, que é o que mais acontece, não vai aceitar o berço durante a noite ou durante o dia, que é mais raro acontecer. Esse bebê, principalmente quando eles ficam maiores, começam a querer se movimentar mais, começam a dormir com menos qualidade. Então, tem bebê que começa a não fazer sonecas mais tão longas no colo,
porque não tem um lugar para se movimentar, são bebês que já precisam se movimentar mais, né? Dormem pior ali no colo. Isso aí são bebês acima de 1 ano de idade. Mas o que mais acontece é vocês falarem comigo, tá dormindo é uma maravilha no meu colo durante o dia. Aí à noite estava dormindo super bem e do nada começou a acordar a noite inteira. Óbvio, o que vai acontecendo, que a gente, é o que eu disse, a gente trabalha o sono na entrada do sono, né? Tanto nas sonecas do dia quanto no início do sono noturno. E o sono noturno vai ser a consequência disso. Sono noturno é a consequência do que a gente faz em todas as vezes que a gente entra com esse bebê no sono, tanto nas sonecas quanto na entrada do ritual, tá? Então, infelizmente, é por isso que eu falo que a maternidade a gente tem que ter, cada escolha representa uma renúncia, né? Eu queria poder falar para vocês que vocês vão ter um sono maravilhoso, mesmo deixando o bebê dormindo no colo o dia inteiro. Mas não é o que vai acontecer na grande maioria dos casos. Eles vão acordar mais de madrugada, com certeza. Acabaram aí as perguntas? Tem mais uma. Dica para ajudar o bebê a dormir nas sonecas de dia, 2 meses. Aí vai depender. Se a mãe quer que o bebê durma no berço, será? Porque, assim, Quer, se for. quer. É, não. Se for no berço, eu já começaria a ambientar esse bebê ao berço durante o dia. Qual que é o protocolo de ambientação do bebê ao berço? Tentar botar o bebê sonolento, pelo menos durante um tempinho antes de desistir e colocar esse bebê só no sono ferrado, né? Que eu falo que é aquele bebê que já vai apagado pro berço. E aí tem que ser essa tentativa aí, ó, em todas as sonequinhas e na entrada do sono noturno também. Só desista e coloque seu bebê apagado no berço se você já tiver pelo menos aí 20 minutos tentando que ele fique mais sonolento. É claro que nos primeiros dias a gente vai ver sonecas mais curtas, o bebê dormindo. Eu até falo, né, que o início das metodologias de sono a gente até enfrenta uma certa privação de sono, mas passou da marca dos 3 primeiros dias, você fazendo tudo certinho, você vai ver como já vai mudar aí na sua casa a aceitação pelo berço e as sonequinhas, Ela perguntou né? se Então, precisa fazer e ficar balançando. pode, gente, na hora de botar o bebê sonolento, a gente pode fazer intervenção no colo e induzir esse sono do bebê. Pode botar o bebê no berço, fazer algumas intervenções já no berço também. Mas lembra, se vocês visam a autonomia lá na frente, essas intervenções vão ter que ir sumindo. Então, quanto menores e menos intensas elas forem, melhor. Esse negócio de sacudir o bebê, você tem que pensar que no berço ele não vai ter essa sensação. Então, se eu quero ninar o bebê e ele aceitar a autonomia depois, a gente nina mais devagar com o movimento do corpo, ao invés de fazer aquele movimento assim. Se eu vou querer tirar esse depois eu começo a fazer ele com um volume menor, né? Depois eu vou diminuindo cada vez mais. Então, tem que pensar que as intervenções vão ter que ir gradualmente desaparecendo aí nessa vida desse bebê. E a autonomia, gente, ela pode ser alcançada em qualquer idade. Então, Carol, tem que dar autonomia pro bebê quando ele nasce? Depende. Eu, por exemplo, no primeiro filho, demorei 3 meses para ele ter autonomia total. Isso é uma coisa que eu sempre quis, tá? Autonomia, porque, né, quando a gente estuda é uma maldição. Você sabe o benefício que ela tem para o sono. Então, eu queria. Mas o segundo filho, eu já tinha autonomia com menos de 2 meses. Então, assim, eu fui. Nasceu, eu juro, eu não deixava dormir no meu colo. Eu já botava no berço na hora da soneca. E eu fui uma mãe que amamentou exclusivo, tá, gente? Não era bebê de fórmula, não, tá? E é bebê que ficava no colo, quando estava acordado era colo, botava no tapetinho para fazer tummy time, atividade, botava, mas sempre fui muito acolhedora com os meus filhos. Agora, chegou a hora de dormir, berço. Mas isso aí sou eu, não tô falando que isso é o certo, não, tá? Então é por isso que a gente tem que escolher o que eu quero para minha maternidade. Então, a autonomia ela pode ser conquistada. Mudei de ideia. Não quero mais que o bebê durma no meu colo, já tenho filho de 1 ano. Posso dar autonomia? Consegue, com muita persistência e escolhendo a técnica que você vai querer aplicar aí, e de forma gradual você consegue também, entendeu? A Júlia está perguntando, quando já está há 2 semanas fazendo, né? E a soneca não passa de 30 minutos. Para o bebê de Então, quanto gente, tempo, Júlia? Não sei. 2 meses. olha o que que é prolongar uma soneca. Se o bebê faz ciclos de sono grandes, ele consegue fazer uma soneca grande. Se o bebê faz ciclos de sono pequenos e não tem autonomia, esse bebê vai dormir meia hora e vai acordar. Então, é por isso que é o que eu falo para as mães da consultoria também. Prolongar sonecas, se manter dormindo no sono noturno, é uma habilidade que vem com a autonomia.
Bebê que faz soneca longa e que não tem autonomia é porque o ciclo de sono durante o dia é longo. Então, aquela virada, não sei se vocês repararam isso na babá eletrônica de vocês. Você tá olhando a babá, a bebê começou, tá dormindo há um tempinho, começou a mexer, 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 a mãe já olha e fala assim, vai acordar. Porque a gente já sabe que está na finalização do REM de final de ciclo de sono. Quando a mãe me manda o vídeo, eu já sei a fase do ciclo que o bebê tá, sem eletroencefalograma, só pela movimentação que ele faz. Você acha que vai conseguir se manter dormindo se não tiver autonomia? O bebê não sabe se movimentar até dormir no berço quando ele não tem autonomia. Então ele vai acordar, vai chorar, e aí às vezes você vai ter que entrar no quarto, e para essa soneca ficar longa, você vai ter que minar o bebê de novo e botar ele no berço de novo, entendeu? Ou dar autonomia. Tem mais alguma pergunta de Tem. Em alguma relação ao mãezinha? ninho, né? Porque aí o ninho traz esse aconchego, mas até quando pode usar? Suedo, o ninho. Suora o ninho, o charutinho, até o bebê começar a virar. Começou a querer virar, a gente tem que tirar, É com quanto porque aí já tempo? não é mais Não me seguro. lembro mais. Então, segundo, assim, a maioria dos bebês que eu acompanho, a partir do quarto mês de vida. Mas, gente, essa semana eu atendi uma bebê que com 2 meses estava virando. No berço, assim, eu falei, meu Deus do céu, essa menina aí vai andar com 9 meses, porque já começou a virar. Normalmente eles viram perto do quarto mês de vida. E eu tenho bebê que só vira no berço depois do sexto mês de vida. Então é muito individual. Mas, assim, normalmente um ninho, ele dura aí uns 4 meses no bercinho. O bebê dormindo ali dentro do ninho. Aí, só para mostrar para vocês que eu vou ficar respondendo mensagem agora. Por que que eu preparei esse conteúdo? Só para vocês entenderem é, o que que a gente tem que fazer ali para o sono dar certo. É óbvio que a gente tem mais camadas dentro de cada slide desse, né? Dentro da rotina, tem sugestão de rotina para várias faixas etárias, para cada necessidade diária de cada bebê. Dentro dos hábitos, igual eu mostrei agora por último, eu ainda poderia entrar e me aprofundar em cada técnica específica. Mas é assunto, gente, só para vocês terem ideia, só a videoconferência sobre abordagem comportamental eu levo quase 2 horas falando com a família. Então, eu quero trazer com esse conteúdo para vocês assim, para vocês entenderem o que que é o sono infantil. Então, só para resumir, nós temos que primeiro entender o que que a gente quer na nossa maternidade, e aí, a partir daí, vou querer o quarto compartilhado, né, a cama compartilhada, ou vou querer o sono no berço, meu bebê dormir a noite toda no berço. Aí eu tenho dois caminhos distintos. O primeiro, que é o de quarto compartilhado, eu me preocupo só com as bases de sono, higiene do sono, cuido do ambiente, cuido da estrutura de rotina, das mamadas, né, das refeições, se o bebê fez a refeição. Faço uma rotina boa, faço um ambiente bem cuidado, mas sei que esse bebê vai me solicitar. E eu estou ok com essa decisão. Se eu quero bebê no berço a noite toda, sonecas boas, sonecas longas, bebê que dorme a noite inteira, faz as movimentações dele aí do berço e se mantém dormindo, eu vou ter que, além de me preocupar com essas bases do sono, trabalhar os hábitos e em direção à autonomia. Tem bebê que antes da autonomia já vai estar dormindo bem, mas a grande maioria, para ter estabilidade, tem que completar dar o check aí nessa autonomia. E a finalização da autonomia é aquele bebê que a gente pega ele acordadinho, bota no bercinho e fala: boa noite, meu amor, dorme com os anjinhos, mamãe te ama, apaga a luz, fecha a porta e sai do quarto. Esse bebê se movimenta no berço e dorme sozinho. Movimento é normal, faz parte do sono normal, é saudável o bebê que se movimenta no berço. A movimentação faz parte tanto da entrada quanto da manutenção do sono aí ao longo da noite. Então, essa coisa de, o bebê só fica na mesma posição, ele só aceita dormir se for de lado. Se for assim, assim, assim. Durante o sono, ele vai sair dessa posição e ele vai te chamar para você voltar a colocar ele nessa posição. Então, o sono desses bebês é interrompido o tempo inteiro, porque precisam dessa ajuda para conseguir voltar a dormir. Se vocês estão com a cama compartilhada, ali mesmo você intervém, ajuda o seu bebê, bota no peito, vira de lado, muda a posição e ele volta a dormir. Por isso que eu sou a favor do bebê, quando os pais não querem autonomia, de fazer cama compartilhada. Porque quando as mães me mandam mensagem falando, eu já fiz de tudo, meu bebê está acordando a noite toda. E eu pergunto, e a autonomia? Aí a mãe fala, ainda não evolui nessa parte. Eu falo, então, por que que você não leva esse bebê para dormir com você? Porque ele vai dormir melhor e você também. Entendeu? É, Então, é isso.
Exatamente. Você falou, né? Ah, vou dar boa noite pro meu filho, não sei o que. Isso só aconteceu aqui em casa com 6 anos. Aí, ó, maravilhoso. Porque, na verdade, assim, a É gente isso. tinha a rotina de deitar junto com eles, a gente não fazia nenhum movimento, mas a gente deitava Aham, junto, ficava 10 minutos e saía. Então, aham. dar boa noite com eles acordados, sem a gente deitar, só aconteceu com 6 anos. É isso aí. Gente, gente, eu acho isso lindo, que cada família é de um jeito. Essa coisa de tipo, não, você tá fazendo errado. Igual outro dia eu fui na casa de uma amiga que tava com um bebezinho de alguns meses, aí ela, ai meu Deus, você vai falar que eu tô fazendo tudo errado. Eu falei, amiga, você tá feliz? Aí ela, nossa, eu tô muito feliz, tô realizada, tô mesmo acordando de noite, não sei o quê. Então, meu Deus do céu, continua o que você tá fazendo, que tá te deixando feliz. É isso. Sim. Entendeu? Não, não sou essa pessoa, gente. Vocês não vão me ver na rua olhando não sei quem falando assim, nossa, olha ali, tá fazendo, olha essa mãe, que ridícula, tudo que ela tá fazendo tá errado. Não, não sou assim, gente. Vocês não É, vão me ouvir falando mal de ninguém. eu fazia tudo errado, mas eu tava super feliz. É isso É aí. porque, pra Isso aí. mim, né, tem gente que gosta muito de rotina, eu gosto muito de liberdade, de estar onde eu quero estar, no momento que eu quero estar. Então, para você ter ideia sobre isso, que é uma das perguntas da Maria, eu viajei para fora do país durante um mês com um bebê de 3 meses. Porque Gente, se era para maravilhoso. passar sufoco, para que eu vou passar sufoco em casa? Vou passear, tá de férias. Ai, que delícia, adorei. E aí a Adorei. pergunta da Maria é essa, né? Tem alguma dica para momentos que precisamos sair da rotina, viajar, etc e tal? Então, olha como é que as pessoas são diferentes. A Thaís fez isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de rotina, eu sou a louca da rotina, eu sou meio exército também aqui em casa, os meninos têm rotina e tal. Final de semana eu saio da rotina. Mas eu também amo viajar com eles. O meu ateliê é em Venda Nova, minha família é de Venda Nova, meus pais moram lá, então eu tô indo direto para lá, desde que eles nasceram. Só que aí, como eu quero que eles durmam no berço, com qualidade, eu sempre gostei dessa coisa de acompanhar o sono pela babá eletrônica, eu levava catatal de coisa, gente. Então, assim, eu não tinha essa coisa de, ah, não vou viajar porque vai me dar trabalho demais. Eu vou viajar, vai me dar trabalho, mas eu vou mesmo assim. Eu carregava babá eletrônica, berço camping, coberta preta para botar nas janelas e deixar o quarto mais escuro, ruído branco, aromaterapia de lavanda para espirrar no berço, lençol, protetor de berço, às vezes eu levava, naninha, tudo isso. Então, assim, quem quer viajar, vá. Mas entenda, se você é uma pessoa de rotina e gosta que o bebê durma com qualidade fora de casa, você vai ter que levar uma parafernália. Se você tá de boa, cara, vai dormir no meu colo, vai dormir a hora que der. Eu tô fora da rotina, né? Então, tudo bem. Se a gente sai da rotina 2 dias a semana, né, os artigos falam, né, que quem quer que o bebê tenha essa regulação endógena tem que 70% do tempo ser bem regradinho. Os outros 30% a gente pode sair da rotina. Então, final de semana, dormiu no colo, fez soneca no horário errado, o seu bebê não vai desregular só por causa disso. Então, fica tranquila. Se você vai sair, não deixa de sair. Nossa, eu tenho mãe na consultoria que fala, ai, nunca viajei. Falei, meu Deus, vai, marca uma viagem agora. Vai lá no computador, compra sua viagem, vai. Sai de casa, mas entenda o que você pode fazer se você não quer que as coisas saiam ali dos prumos, né? Eu sou meio doida, sempre fui meio doida em relação a isso. As pessoas até riam, mas eu, gente, era a mãe que dava 8 horas da noite, os filhos estavam tudo dormindo e eu já estava aqui, ó, com uma taça de vinho na minha mão e a babá eletrônica Meus também. ligada. Então, Não, em tinha relação mãe, ao sono, meus filhos sempre dormiram demais. Tanto que eu quis engravidar com 2 meses, porque eu falei, é muito fácil ter bebê. nossa, Mas, maravilhoso. mas eu não gostava de me sentir presa. Então, assim, eu ia para restaurantes, eu ia para casamento, levava o menino pequeno, porque na É hora isso de aí. dormir ele ia dormir no cantinho dele, mas ele ia dormir. Então, meus filhos dormiam facilmente em qualquer lugar. Era no berço, era na cama compartilhada, era no carrinho, era no sling, qualquer lugar eles dormiam bem. O sono deles sempre foi muito bom. Ô, Thaís, sabe o que que eu vejo também que influencia muito nisso, para as mamães me ouvirem aí? Quando a mãe é muito tensa em relação a isso, aí que o bebê não dorme mesmo. Tipo, ai meu Deus, eu vou sair, e aí dá 9 horas eu tenho que botar ele para dormir no casamento. Aí dá 9 horas, às vezes eu vejo uma mãe lá do lado de fora de uma festa, ninando o filho infinitamente, porque ele tem que dormir naquele horário. Então eu acho que a gente tem que, ó, sair de casa, não vou.
Não vou ser doida igual a Carol? Relaxa, relaxa. O bebê vai dormir se ele tiver que dormir, vai ficar acordado se ele tiver que ficar acordado, entendeu? Vocês ficam muito doidas com isso, aí que o bebê não dorme mesmo. É. A gente fica muito paranoica. Sobre ambiente, como a ideia é dividir o quarto, quais seriam as recomendações de temperatura do ar-condicionado? Legal essa pergunta também. Na literatura, a gente tem entre 22 e 24 graus, mas é muito bom individualizar. O que não pode, de jeito nenhum, hiperaquecimento no sono, porque hiperaquecimento é relacionado a baixa saturação de oxigênio, a momentos de apneia por conta dessa baixa saturação, e inclusive maior risco de sufocamento, exatamente por conta da saturação baixa. Bebê ficar mais geladinho no ambiente é melhor. Mas aí, gente, por favor, não enche o bebê de coberta, né? Vamos trabalhar camadas de roupa. Se eu quero um ambiente mais entre. Eu gosto de 24 graus, com aqueles pijaminhas da Carter que vão até o pé, sabe? Eu acho que é a melhor forma do bebezinho dormir ali. Eu também. É, é possível ter autonomia do sono para um bebê que não aceita pico artificial, a chupeta? Com certeza absoluta. Publiquei semana passada sobre isso no Instagram da Maternitar. Vários bebês que têm autonomia sem a necessidade de sucção para entrar no sono. Aí vai depender muito do bebê e do que os pais começaram a inserir ali na vida do bebê, né? Dos primeiros hábitos. Ótimo. Acho que as perguntas acabaram, mas eu queria que você falasse só um pouquinho, porque o que acontece? O que eu percebi? Meus filhos que sempre dormiram muito bem. Existem momentos na idade, né, com o amadurecimento, que eles vão acordar. E aí, por exemplo, falaram do pico ali de 4 meses, tem a questão de 8 meses, Ah, é verdade, teve essa pergunta. terror noturno. Então, assim, na minha visão como mãe, tá? Não tem estudo nenhum de sono, pelo amor de Deus. Eu penso não vai passar, porque os meninos sempre dormiram bem. E aí, em alguns momentos, eles dormiam mais. Então, eu dava aconchego nesses momentos, esquecia de rotina, lá, 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 e quando eles voltavam a dormir, aí beleza, voltava na rotina normal. É. Então, lembra quando eu falei sobre modulação que o sono sofre lá no começo, né? Que tem várias no sono infantil? Essa questão dos marcos de desenvolvimento motor e cognitivos são o que a gente às vezes chama de salto, ou, né? Os pediatras não gostam muito desse termo, né? Porque a galera baixa lá os aplicativos e fica esperando a nuvem negra chegar. Ai, né? Semana tal não vou viajar porque vai acontecer o salto tal. Então, esses saltos, eles normalmente são momentos em que o bebê tem algumas sobreposições de coisas que estão acontecendo, tanto cognitivo quanto motor. Então, igual você falou ali, né? Essa parte de pesadelo, do bebê começar a ter medo, é normalmente no 10º mês de vida em diante. O bebê no 4º mês de vida, o que seria o salto do 4º mês? É mais relacionado a habilidades cognitivas e motoras. Aquele bebê que já está se movimentando mais, está enxergando melhor, está ouvindo melhor. E aí, esses bebês ficam com a atividade cerebral mais acelerada, e dormir é desacelerar. Então, eles têm mais dificuldade de entrar na soneca, fazem um sono mais agitado, e aí isso são fases que, igual você falou, vão passar. Quanto à família, por exemplo, eu que tenho bebês com autonomia desde muito cedo, eu não sei o que é isso, passar por salto, porque eu até imaginava que alguma coisa estivesse acontecendo porque eles se mexiam mais ali no berço, mas eles não ficavam chorando mais, me pedindo, me solicitando mais no sono. Quando o bebê não tem autonomia, ele vai solicitar mais vocês nessa fase, mas passa, gente, assim, normalmente os saltos, eles são, quando eles vêm assim, são 10 dias, que eu falo que são bem entre 3 e 10 dias, né? Que o bebê fica meio esquisito ali no sono, mas depois passa. Agora, se vocês querem que o bebê não tenha mais esse perrengue, já sabe, né? Bora trabalhar o hábito aí. Mais alguém tem alguma dúvida que vocês queriam pontuar? Alguma coisa que a gente não falou? Eu rolei aqui, mas eu acho que a gente respondeu todas as perguntas. Só elogios. Amei. Ah, gente, olha, eu assim fico muito feliz de compartilhar qualquer coisa com vocês. Assim, eu tô muito feliz de estar aqui com o Thaís. Thaís é uma pessoa que eu admiro, uma profissional que eu admiro muito. E eu quero que vocês, assim, que fique dessa videoaula uma coisa leve em relação ao sono, sabe? Porque eu sei que sono é terrível. Thaís, no começo, falou da minha agenda da consultoria, super apertada.
Eu queria poder ajudar todo mundo, mas eu acho que quando vocês buscam conhecimento, vocês já estão assim com meio caminho andado. Porque sabe o que que é a consultoria? Eu virar para vocês e falar bem assim, gente, tem que fazer isso, isso e isso. Vamos começar trabalhando isso, isso e isso. Eu vou junto com vocês fazendo ali. O que diferencia é ter esse acompanhamento mais individual. Mas as informações são basicamente isso que eu passei para vocês hoje. A metodologia ela é uma só. Ela não é diferente dependendo do que o bebê está fazendo na sua casa. É claro que vai levar em consideração a individualidade daquela família e daquele bebê, mas entender o sono, basicamente, é o que a gente tem que fazer, É né? muito Inclusive para poder se defender do que está acontecendo aí das internets da vida, né? Do excesso de informação sem embasamento que as pessoas colocam aí. sim. Muito obrigada, Carol, pela aula maravilhosa. As meninas estão aqui só elogio. Para Eu quem que não sabe agradeço. ainda, né? Todo mundo recebe lá o Gesta Vida Vantagens. A gente tem parceria também com a loja da Carol. E lá tem a almofada de amamentação que a gente super recomenda, porque elas compram Ah, almofadas. Que eu falo assim, essa almofada não é boa, vai lá. Então visitem a loja. legal. Eu sempre esqueço o nome daquele shoppingzinho ali. Ah, é Via Cruzeiro Mall. É o Não, shopping que era a antiga Thaís Góes e onde ficava o Thaís, Go Burger. Agora já abriram outros. Ali na Thaís Góes tem uma tinha cafeteria que o super vale Go a pena vocês Burger, mas agora conhecerem. também não tem, né? Agora vai ser pizzaria, então também vale a pena vocês conhecerem meus vizinhos, gente. Tá muito legal aquele shoppingzinho ali. Sim, vale a pena ir lá visitar, conversar com elas. E tem mais Eu produtos. tô Da sempre próxima lá. vez você põe os produtos aqui também para elas conhecerem. Então, eu tô querendo, Thaís, mandar para vocês, para ficar aí para vocês mesmo, uma almofada de amamentação, algumas coisas para vocês terem aí, entendeu? E aí, se Ótimo, alguma mãe quiser ver, né, vocês já mostram ali. ótimo, que bom. Muito obrigada É mais uma isso. vez. E meninas, tendo dúvida, tem o contato do Instagram dela, que é a Maternitá. E vocês podem pedir o contato para a gente também. Obrigada, Pode boa mandar mensagem lá noite. Um pra bom gente, ó. feriado para você, né? Boa noite para você também, Thaís. Dorme com Deus. Até mais. Até.